Hoje, dia 13 de outubro, é o Dia Mundial do Dentista, comemorado anualmente, destinado a ser uma homenagem a esses profissionais que cuidam da saúde bucal. Por isso, hoje, a gente conversa com o Dr. Guilherme Martins. Tudo bom, Dr. Gui? Tudo ótimo, Denise. Obrigado aí pelo convite. Obrigada por aceitar o nosso convite. Doutor, como é que os dentistas, como é que vocês podem contar com o potencial terapêutico da cannabis na área da saúde bucal? Nossa, a cannabis era utilizada muito no começo, né, só para questão da dor orofacial. E hoje a gente tem diversas aplicações, né, que promovem a saúde bucal. A gente pode elencar o efeito anti-inflamatório das próprias mucosas, né, a modulação da ansiedade no atendimento que um paciente que tenha medo do cirurgião dentista, a modulação do bruxismo, que é uma coisa que eu quero abordar com vocês depois, que é justamente o que tem crescido demais naquele período pós-pandemia, até porque o brasileiro é o país é o povo mais ansioso do mundo. O efeito meio relaxante naqueles pacientes que têm dificuldade de abertura bucal e sofrem tanto, por exemplo, com diversas disfunções, entre eles a DTM, né, que é a disfunção temporomandibular. Um grande divisor de águas hoje que nós temos também, por exemplo, a síndrome da ardência bucal, né, que são pacientes que têm essa patologia muito mal compreendida por diversos profissionais de saúde e hoje, através da cannabis, isso tem trazido uma luz para esses pacientes, né? Porque a gente pode utilizar até de forma tópica. E hoje, uma que eu gosto de citar também, né, a gente tem colutórios, cremes dentais específicos, né, à base de canabidiol e de canabigerol, que é um excelente antibacteriano e antibactericida, que pode ter até substituir a clorexidina, que até então era o padrão ouro, é muito utilizado aí, mas a gente sabe da dificuldade que a gente tem de utilizar a clorexidina a longo prazo, né, porque gera uma série de intercorrências e não é indicado utilizar por mais de 7 dias. Além do que a modulação do nosso círculo circadiano, né, que é um distúrbio de sono aí é uma coisa que tem crescido drasticamente. A gente parar para pensar que há 10 anos atrás eu perguntava no consultório se o paciente tinha dificuldade de dormir, a gente via em torno de 10 a 15% que não dormia bem. Hoje é o inverso. 10 a 15% que dormem bem apenas, né? E os 85, 90% aí tem algum tipo de distúrbio de sono. E um grande avanço também para o paciente é a questão da harmonização orofacial. A gente deve ter um congresso aí dentro da UNB, que eu debati muito esse assunto, trouxe para esses colegas aí a viabilidade não só da própria saúde bucal, mas a própria saúde da face como um todo, né? Uhum. Como é que funciona nessa área da harmonização facial o uso da cannabis? Basicamente são os produtos tópicos que a gente utiliza de forma tópica, né? Então a gente, por exemplo, hoje tem compostos à base de CBG, principalmente o CBD, que você pode utilizar potencializando a cicatrização da pele, potencializa o rejuvenescimento, pois ele é um antioxidante fantástico. Então, é muito utilizado na ROF justamente a remodelação entre você manter a oxidação e a antioxidação. Então, você traz uma homeostase da pele. Então, para quem não sabe, a pele também tem os seus mini sistemas do canabinoide, né? Então, a gente acaba potencializando. E também aquelas feridas cirúrgicas, né? Após acessos de cirurgia ortognática, que você acaba minimizando pequenas cicatrizes ou pequenos desconfortos nesses procedimentos que realmente acaba trazendo um certo desconforto aí quando ele faz um botox, um preenchimento, né? E deixando de utilizar, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais. Então a gente acaba potencializando a cicatrização de uma forma muito mais fisiológica. Claro, muito mais natural e com menos efeito colateral, então. E esse é o principal motivo, né? A gente não ficar tendo que interferir tanto no mecanismo de inflamação que o nosso organismo tem. Eu até brinco, a gente tem que não fazer interferir na inflamação, a gente tem que modelar a inflamação a nosso favor, de uma forma bem fisiológica, né? Então, assim, é muito comum a gente utilizar, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais. E a gente sabe que o uso frequente de anti-inflamatórios não esteroidais traz uma série de fatores ruins para o paciente, entre desconforto gástrico, entre a dose dependência, que a longo prazo isso aí também acaba prejudicando a função renal, sendo que com os fitocannabinoides você modula essa inflamação, né, através do recrutamento das células, de uma forma muito mais assertiva, comparado justamente com a gente tinha falado sobre o laser terapia, né, que foi também muito comum utilizar justamente na área odontológica. Uhum. Então, creme dental
Com o CBD é uma questão que é ainda é uma novidade ainda, mas já está no mercado brasileiro, né? Os pacientes já podem se beneficiar com esse tipo de produto hoje no Brasil. Exatamente, são umas indicações bem específicas que hoje em dia usa, não tem contraindicação. Logicamente, a gente tem produtos que têm um valor mais agregado, um produto mais caro, porque a gente tem que importar esses produtos, mas o paciente tem acesso a isso de uma forma bem rápida, bem fácil, em torno de 15, 20 dias no máximo, isso está na porta da casa do paciente. E além do creme dental, os colutórios, né? Que é você justamente associar o potencial terapêutico do CBD e do CBG. E você consegue trazer o que nós chamamos do efeito comitiva, né? Todo o potencial da cannabis de uma forma tópica intrabucal. Para quem não Uhum. sabe, né, a nossa cavidade oral ela é rica em receptores canabinoides, não só os principais, o CB1 e o CB2, né, que são os principais receptores canabinoides, mas também, por exemplo, os receptores vaniloides, que está muito correlacionado à dor neuropática, a desconforto de ardência bucal. Então, a gente consegue, de forma tópica, assertiva e praticamente sem nenhum tipo de contraindicação, utilizar isso até de forma contínua. Muito bom. Doutor, e em relação especificamente ao bruxismo, como é que funciona tratamento com canabinoides para o bruxismo? Foi um grande carro-chefe, né? Quando eu pesquisei essa terapêutica, essa terapêutica veio para o Brasil, a gente começou a utilizar, porque o canabidiol em específico, né, o CBD em específico, ele atua em receptores serotoninérgicos. E o CBD com um pouco de THC, ele atua também em receptores dopaminérgicos. E tem os estudos hoje que já demonstram, por exemplo, você evitar a recaptação da serotonina em excesso, você leva o paciente a distúrbios de bruxismo, né? Então é muito comum a gente utilizar na odontologia, por exemplo, antidepressivos tricíclicos, para tratar a modulação da dor. Porém, o que a gente observa a longo prazo, que esses pacientes acabavam desenvolvendo o bruxismo, em vigília principalmente. Eles ficam travando, apertando os dentes durante o dia, né, acordado, consciente. E isso é muito prejudicial, porque o paciente faz um tratamento longo, faz uma reconstrução de sorriso e acaba quebrando, fraturando, pelo o efeito de você estar apertando. Quando você atua de forma mais fisiológica, nesses receptores serotoninérgicos, você modula, trazendo o quê? Uma quebra dessa ansiedade do paciente. Então, o paciente fica muito mais relaxado, muito mais tranquilo. Além do que, o CBD atua na nossa musculatura, trazendo um efeito mil relaxante, ou seja, você acaba relaxando toda a musculatura da face, principalmente o quê? O nosso masseter, que é o principal músculo da mastigação, e o nosso temporal. Ou seja, a gente consegue, dessas duas formas, estar atuando justamente na modulação do bruxismo. A questão da dopamina, são os estudos que já demonstram que muitos pacientes, ou por excesso ou por baixa dopamina, acaba